Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela participação e pela conexão de vocês aqui conosco. Eu sou o Edson Fonseca, diretor de negócios digitais da Sinqia, e a ideia é a gente conversar um pouquinho agora sobre o que a gente chama de pagamentos instantâneos, mais precisamente, né, o mundo Pix, né, essa novidade no mercado que começou oficialmente essa semana. Então a gente fala um pouquinho de como é que ele funciona, qual é o objetivo dele, o que o Banco Central pensa em relação ao Pix e qual o objetivo dele estar no mercado a partir de agora, e também alguns impactos, né, algumas oportunidades especificamente no mercado de previdência. Eu tenho alguns slides para mostrar, então vocês fiquem à vontade para colocar no chat algumas dúvidas, né, algumas perguntas que aí no final a gente usa um tempinho aí, alguns minutos para a gente poder conversar e tentar tirar algumas dúvidas que possam ter ficado para vocês, ok? Fiquem à vontade. Bom, vamos lá. O que é o Pix, né? O que é esse tema novo que surgiu aí oficialmente nessa semana, dia 16 de novembro? Ele é um novo meio de pagamento que o Banco Central disponibilizou no mercado para competir com os meios que a gente tem hoje já tradicionais no nosso dia a dia, tanto das pessoas quanto das organizações. Estou falando de DOC, de TED, de boleto, pagamento com cartão de crédito, pagamento com cartão de débito. Hoje a gente utiliza, né, todos esses meios nas mais variadas situações, e o Pix também, a partir de agora, ele é mais uma dessas opções. O que ele traz de diferente, né? E o que significa então a questão do Pix no mercado? A grande diferença dele em relação a esses todos os outros que eu comentei é o que a gente chama de instantaneidade. Acho que essa é a grande diferença dele em relação aos demais meios. Qual é a diferença? Hoje, quando a gente manda uma DOC ou uma TED, ela respeita o que a gente chama de cronograma de horário bancário. Né? Então, final do dia, não funciona final de semana, não funciona em feriados. Né? Se eu vou tentar fazer uma TED no final do dia, ela só vai entrar no próximo dia útil. Né? Se for uma sexta-feira, vai entrar só na segunda-feira e assim por diante. Quando a gente fala de Pix, essa transferência, esse pagamento, ele vai ser instantâneo. Né? Então, no momento que eu decidi fazer uma transferência da minha conta corrente para a conta corrente de qualquer um de vocês, em até 10 segundos, né, um tempo super curto, esse recurso, né, esse dinheiro vai ficar disponível na conta de vocês. Então, é bem diferente do que a gente tem hoje em todos esses meios que eu comentei. Como eu comentei também, ele vai funcionar no final de semana e feriado, então a gente pode estar fazendo uma transferência de recursos, e aí um exemplo que a gente usa no dia a dia aqui para explicar o Pix. Estamos sábado à noite no restaurante, alguém resolve fazer uma divisão de conta e simplesmente a gente, a partir do nosso aplicativo, transfere, né, dinheiro uns para os outros e automaticamente esse dinheiro está na conta sem precisar esperar a próxima segunda-feira, no caso. Outra questão importante do Pix é a simplicidade com que ele deve ocorrer. Exatamente como eu comentei, ele vai ser feito principalmente pelo uso de aplicativos, quando a gente fala de pessoas físicas, né? A gente já usa aplicativos hoje de celular, uma boa parte da população, quase todo mundo começa a cada vez mais ter o acesso a telefones celulares, smartphones, isso aí cresceu muito com a pandemia, de alguma maneira acabou ajudando um pouco, né? Acelerou um pouco esse processo de se tornar a economia mais digital do que ela já vinha acontecendo. Então, um outro aspecto importante que a gente chama de simplicidade é que hoje, para fazer uma transferência, para fazer um pagamento, eu preciso de ter informação da conta corrente, da agência, do CPF ou CNPJ daquela instituição. São informações nem sempre estão disponíveis, as pessoas cada vez mais têm mais receio, né, de estar compartilhando esse tipo de informação. Se são dois bancos distintos, eu preciso ainda do CPF ou do CNPJ. E o Pix, ele traz o conceito de chave. Né? O que é a chave? Qualquer um de nós que tem essas contas hoje correntes normais, a gente consegue cadastrar vamos chamar de um apelido para aquela conta, usando o quê? Usando o nosso telefone celular, usando o nosso e-mail, ou o próprio nosso CPF ou CNPJ. Isso é o que o Banco Central chama de chave. Então a gente associa, né, essa informação relativamente simples à nossa conta, e no momento em que alguém pedir a minha informação para fazer uma transferência para mim, eu simplesmente digo a minha chave. A minha chave pode ser o meu e-mail, que é uma informação
mais simples de colocar, com menos risco até mesmo de mau uso dessa informação. Ao invés de eu precisar colocar, então, meu CPF, número de conta, agência, eu simplesmente digo, olha, transfere para mim e usa a minha chave, que é o meu e-mail que eu já cadastrei no meu banco. Então, ele fica, por um lado, instantaneamente disponível o recurso em qualquer dia da semana, em qualquer horário. É fácil de fazer, porque eu consigo fazer através do meu telefone celular, do meu smartphone, do aplicativo que eu tenho hoje do meu banco, da minha conta digital. E a única informação que eu preciso passar para alguém, quando alguém me perguntar, pedir uma informação para fazer o Pix para mim, é essa chave que eu estou cadastrando. Vocês devem ter visto, muitos de vocês, né, uma avalanche de informações nas redes sociais, nas televisões abertas, enfim, o que a gente chamou no mercado de guerra das chaves, né, isso aconteceu ali a partir do começo de outubro, todos os bancos exatamente, né, convidando, né, comunicando aos seus clientes que cadastrem as suas chaves para operar o Pix. Para que aconteceu isso? Exatamente para poder garantir que aquele atual correntista continue, né, operando no banco, utilizando o Pix, porque tem uma tendência de que o Pix venha para ficar, venha para aumentar, né, a sua participação no mercado, ganhando espaço desses outros meios, e é importante para os bancos e para todas as fintechs garantir que os seus atuais clientes, no mínimo, permanecessem, né, operando e, a partir do Pix, cadastrando a chave naquela instituição. Um outro aspecto importante do Pix é a segurança. Então, o Pix está organizado, montado e estruturado pelo Banco Central, exatamente para garantir, né, uma regulação, garantir um controle. No começo até foi um pouco questionado isso pelo mercado, de por que o Banco Central deveria concentrar tudo isso, mas exatamente pelo histórico, né, de segurança, de confiança que o Banco Central traz para o mercado financeiro, fez com que fosse interessante ele estar organizando tudo isso, as tecnologias que o Banco Central definiu como padrão, exatamente para garantir, né, um ambiente mais seguro e mais confiável. O Banco Central, ao longo dos anos, né, veio evoluindo muito os seus controles no sistema como um todo, não do ponto de vista só de regramento, mas também de tecnologia. Isso dá um pouco mais de segurança, né, para não só nós, instituições e pessoas físicas, como usuários desse sistema, mas para as próprias instituições financeiras de entrar, né, num sistema que tem um modelo organizado e bem estruturado de regulação, como é o modelo do Banco Central. Então, a gente entende que o Pix ele tem, né, essas três principais características aí que modificam um pouco em relação ao que se tem hoje. Quando a gente fala de substituição, tá bom, pô, mas é tão legal esse Pix mesmo, ele vai substituir os meios de pagamento atuais? A resposta é não, tá? Ele não vai substituir os meios atuais, ele vai ser mais um dos meios atuais e tem sim algumas vantagens comparando com o que a gente utiliza hoje. Então, em relação ao boleto bancário, né? Qual é a vantagem do Pix em relação ao boleto bancário? Primeiro, uma das informações importantes é o custo, né? Hoje, o Banco Central, como organizou todo esse modelo de Pix, de pagamento instantâneo, definiu que as instituições financeiras não podem cobrar das pessoas físicas para fazer Pix. Então, hoje, né, a gente é cobrado para fazer uma TED, para fazer uma DOC, seja porque a gente paga ela individualmente, seja porque isso está incluído dentro do nosso pacote de serviços, né? Quando a gente vai pagar hoje, quando uma instituição envia um boleto, esse boleto tem um custo, né? Ou seja, o banco cobra daquela instituição, daquele cliente dela para a emissão desse boleto. Esse valor geralmente ele é repassado para o pagador do boleto, né? Quando a gente olha a descrição do que consta naquele boleto, tem lá os serviços que estão associados. No final, geralmente tem o custo daquele boleto. Então, esse é um valor que se paga, né? Hoje em dia, alguém está pagando por ele, geralmente o pagador do boleto. No Pix, esse valor, então, você não vai ter esse valor mais no Pix para a pessoa física, e as instituições financeiras poderão cobrar dos seus clientes, pessoas jurídicas, algum custo para fazer transações em Pix. Mas o mercado já definiu e já vem dando o indicativo de que serão valores muito menores do que se cobra hoje do boleto. Né? Muita instituição, como eu falei, pessoa física, custo zero, pessoa jurídica pode ser cobrado, mas muitas instituições financeiras, principalmente as fintechs, os bancos digitais, já anunciaram, né, já lançaram o Pix sem custo para pequenas empresas. E grandes bancos estão cobrando um valor muito pequeno dos seus clientes para fazer transação. Essa é uma das vantagens que o Pix traz em relação ao boleto. A instantaneidade é a mesma forma, porque hoje, quando alguém paga um boleto,
que vocês emitiram, esse dinheiro vai chegar na conta de vocês 24 horas, 48 horas, às vezes, do dia que em relação ao pagamento. No momento que o cliente optar, em vez de pagar um boleto, pagar um Pix, esse dinheiro vai entrar na conta de vocês imediatamente. Essa é uma diferença. Quando a gente fala de cartão de crédito e débito, a gente entende que no cartão de crédito talvez não esteja uma mudança muito grande, o Pix não ganhe muito esse mercado, porque isso é uma decisão do cliente, né? Ou seja, nós, detentores do cartão de crédito, usamos ele porque a gente já escolhe uma data para pagar aquela fatura, a gente tem alguns benefícios adicionais, planos de milhagem em companhias aéreas, cashbacks, enfim. Então, existem algumas vantagens hoje para que a gente utilize o cartão de crédito. Para o recebedor dessa transação, ele não gosta muito do cartão de crédito por duas razões, né? Ele paga uma taxa, né, para aquela bandeira, para aquelas empresas envolvidas nesse processo de recebimento de uma fatura, de uma compra de cartão de crédito. Então ele já paga, ele tem o prestador de serviço, o vendedor tem um custo para isso, e geralmente esse dinheiro pode demorar até 30 dias para chegar na conta dele. Então, claramente, do ponto de vista de quem vende, né, seria melhor receber no Pix do que receber no cartão. Não depende só do vendedor, depende do cliente. Então tem que ter uma vantagem financeira para o cliente para que ele troque, né, o cartão de crédito pelo Pix. No cartão de débito é um pouco mais, talvez seja um pouco mais fácil e o cartão de débito deve sentir mais, né, deve diminuir o volume de transações de cartão de débito com a chegada do Pix. Por quê? Porque para nós correntistas, nós clientes que estamos pagando, o cartão de débito é muito parecido, né? O dinheiro sai muito rápido da nossa conta. Qual é o problema para o recebedor? É que ele também tem uma taxa para isso, ele também paga uma taxa para o banco para receber esse dinheiro, e esse dinheiro também não fica disponível imediatamente. Apesar de sair da nossa conta, sempre tem um período que fica dentro da instituição financeira, e no caso do débito também, algumas horas, alguns dias, pode demorar. Então, nesse caso, talvez seja mais fácil, né, o vendedor daquele serviço, daquele bem, nos dar um pequeno desconto para que a gente, ao invés de usar o cartão de débito, utilize o Pix. Né? Para nós vai ter uma vantagem financeira nisso e para ele também, porque ele recebe dinheiro mais rápido e também não paga essa taxa do cartão de TED, DOC. Isso é um grande benefício para quem está pagando. Né? Como eu comentei, hoje, tanto clientes dos bancos, pessoas jurídicas, quanto pessoas físicas têm um custo para usar, para fazer uma TED e uma DOC, mesmo que esteja incluída no pacote de serviço, como eu comentei. E esses valores, em algumas instituições, chegam perto de R$20, às vezes. Né? Então, isso zera praticamente. Então, a gente entende que a TED e a DOC vão também ser impactadas por isso. Comentei, não tem uma ideia no mercado que isso vai sumir. Né? A própria DOC, o DOC existe até hoje, né? Então, ou seja, por que se faz DOC e não se faz TED? Né? Então, ou seja, depois de muitos anos existindo TED no mercado, mesma coisa também, vantagens ali em relação a débitos e créditos. Então, a gente acha que o Pix é mais um, mas sim, ele traz algumas vantagens relacionadas com essas outras opções que a gente utiliza no dia a dia, tanto as pessoas quanto as empresas. Né? Então, esse é o objetivo do Banco Central de dar. E, consequentemente, no momento em que tem mais uma opção, o objetivo é democratizar o acesso desses serviços bancários para as instituições financeiras. Né? Hoje, somente um banco, né, regulado pelo Banco Central pode oferecer alguns serviços. No caso do Pix, não. Ou seja, a instituição, a fintech, a empresa de previdência, o e-commerce, a empresa de varejo, ela pode oferecer o Pix para o mercado sem precisar que ela seja uma empresa regulada pelo Banco Central, como é um banco. Então, o Pix também, do ponto de vista do Banco Central, a meta, a ideia é que ele democratize mais o acesso aos serviços financeiros, que ele aumente um pouco essa concorrência, né, diminuindo a concentração que a gente tem hoje no mercado, principalmente no mercado de varejo, dos 4, 5 bancos que dominam. De novo, não tem uma expectativa de que vá acabar completamente com a concentração. Os bancos grandes continuarão oferecendo serviços, já se adaptaram rapidamente ao Pix, como eu comentei, na Guerra das Chaves, vão prestar serviços relacionados aos novos entrantes, né?
terão cada vez mais espaço, e a ideia é que, ao longo do tempo, com o aumento do uso do Pix pelas instituições e pelas pessoas, essa concorrência fique um pouquinho mais igual, vamos dizer assim. Quando a gente fala de previdência, né, então, o que tem hoje? Né? Ou seja, hoje todos os aportes e resgates, as manutenções financeiras, são feitas nesses modelos que eu comentei, né, de boleto, desconto em folha, principalmente, débito em conta, transferência eletrônica, né, e sempre precisa ter, ela tem a relação com seus clientes, com seus contribuintes, e ali ela precisa, né, transação de fato na conta dela, ela precisa ter uma conta numa entidade, num banco, numa instituição financeira, e esse banco é que vai de fato liquidar, né, fazer toda essa transação do início até o fim. Essa é a realidade atual. Com a chegada do Pix, a empresa de previdência ela pode fazer naturalmente o que a gente chama de modalidade usuária, né? Então, ou seja, ela também oferece, né, para o seu cliente o Pix como uma forma dele fazer os pagamentos dele, de fazer os aportes, ao invés de um boleto, por exemplo, como também ela pode passar, né, ao invés de ficar não só gerando boletos, mas pagando seus compromissos, ao invés de pagar através de DOCs e TEDs, também pagar através de Pix. E outra opção que esse mercado traz é que exatamente com essa flexibilização, do Banco Central, para que novas entidades entrem nesse mundo de pagamento instantâneo, a entidade também passe a ser um participante do sistema Pix, como é o Bradesco, como é uma fintech, como é essas grandes redes de varejistas que já fizeram esse movimento. Eu vou explicar um pouquinho como funcionaria, né? Então, falando ainda no modelo usuário, é exatamente o mesmo movimento que a gente faz como pessoa física, né? A gente, né, vai ter acesso ao banco, no canal que a gente utiliza, o Internet Banking, o app ou a própria agência. A gente vai lá, então a entidade vai lá e cadastra, né, as suas chaves Pix. Então as pessoas jurídicas também podem cadastrar, né, chaves associadas às suas contas correntes existentes. Então esse é o primeiro passo, né? Segundo momento, ela prepara, né, os seus canais eletrônicos exatamente para receber pagamento em Pix. Então imagina, né, o canal web que vocês têm, né, com o cliente atual hoje, para que ele possa consultar o extrato dele, para que ele possa emitir uma segunda via de boleto ou qualquer outra interação. Ali também pode ficar disponível o pagamento do aporte dele através de um Pix. E o que vai acontecer? Como é que funciona isso? Né? A gente vai poder pagar o Pix através do que a gente chama de QR Code. Da mesma maneira que tem o código de barras no boleto, do aplicativo de vocês, do site de vocês, e o cliente ali, a partir do telefone celular dele, dentro do Internet Banking dele, simplesmente olha para a tela, né, bate uma foto para aquela informação, lê aquele QR Code, e ali dentro vai estar a informação de qual é a chave de vocês, qual é o valor daquele pagamento, e automaticamente, né, o banco deles inicia essa transação de transferência do dinheiro da conta do cliente de vocês para dentro da entidade de previdência. E depois, claro, tem uma terceira etapa desse processo, que é vocês prepararem, né, os sistemas de vocês, prepararem os RPs de gestão para poder receber e fazer as devidas baixas, né? Ou seja, eu preciso saber que aquele cliente que ontem entrou no meu site lá e leu aquele meu QR Code, que essa informação chegou para mim, não só na minha conta corrente, mas também no meu sistema, para saber que ele de fato pagou, né, aquela mensalidade que ele deveria me pagar, aquele foi o valor, pagou na data, não pagou, ele continua um cliente ativo e assim por diante. Então, de novo, isso é um modelo de que a entidade de previdência ela é uma usuária do sistema e passa, né, a operar, no mundo Pix. Como comentei, como qualquer outra entidade Pix para os seus clientes. O segundo, o que tem de ganho aqui, né? Ou seja, claramente, maior fluxo de caixa, como comentei, no momento que tem o dinheiro, isso é importante, ainda mais numa entidade de previdência onde esse é um business, né? Ou seja, ter um excelente fluxo de caixa, ter uma gestão do caixa o melhor possível, mais ágil. A experiência do contribuinte, ela se torna melhor, ativa, né? Ou seja, como eu comentei, existe uma grande digitalização no mercado, isso só vem aumentando, então está ficando naqueles tabus de segurança, de não usar métodos digitais para transacionar dinheiro, vem diminuindo cada vez mais no Brasil.
e isso, então, ou seja, se torna uma experiência mais simples, mais fácil, né? Mais ágil. Então, ou seja, quais são os benefícios, né, de uma entidade de previdência para ela passar a ser uma usuária do Pix? A agilidade do recebimento, como eu comentei, né, ou seja, toda vez que o cliente pagar para vocês através de Pix, esse dinheiro entra imediatamente na conta de vocês. O menor custo com essa transação, por quê? Porque comparado com um custo que vocês pagam hoje para um banco de débito em ser o Pix para o cliente, ele vai ser menor. Não, o custo, né, individual vai ser menor. Tem duas perguntas aqui que entraram no chat. Eu vi. E respondendo aqui algumas questões. A primeira é do Fabiano, Isso, né? Que estava questionando aí na prática, né, como que vai funcionar o Pix e o que a gente já tem na nossa solução. Isso. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Vinícius Azevedo, sou diretor de desenvolvimento na Sinqia, na vertical de previdência, né? Então, eu cuido dos produtos. Fabiano, é o seguinte, primeiro, a nível sistêmico, como é que o sistema é preparado, né? A gente está hoje justamente finalizando essa preparação nos produtos da Sinqia, que é para poder conseguir receber tanto o cadastramento de chaves dos participantes, como o cadastramento de chaves da própria entidade, e assim prepará-los para as integrações, né? E aí, o que acontece? Cada instituição bancária está montando o seu padrão e o seu layout de integração. Então, por mais que a gente prepare os sistemas, as integrações elas terão que ser desenvolvidas, né, de acordo com cada instituição bancária, que cada uma tem o seu layout próprio. Apesar do Banco Central estar hoje tentando estimular um layout único para todas, mas isso ainda não é realidade, né? E aí, como é que se dá essa conciliação, né? A própria transação do Pix, no momento assim, se for a entidade de previdência que vai fazer pagamentos para os participantes via Pix, os próprios layouts e modelos de integração permitem que se identifique essas transações, e aí então os sistemas conseguirão fazer as conciliações de acordo com o identificador que foi enviado, que foi disponibilizado junto com a chave para pagamento, né? Gerando uma espécie de cobrança e conciliar essas baixas, né? Isso tanto para os pagamentos, como também para poder receber, digamos assim, contribuições dos participantes. Então, você pode, por exemplo, o participante quer fazer um aporte extra, né, um aporte adicional, você pode gerar para ele, no momento que ele informa um valor, eu quero fazer um aporte de R$200. E aí, então, você gera um QR Code para ele, e nesse QR Code vão as informações necessárias, tanto para ele conseguir fazer o pagamento via Pix, né, vai ali a chave, vão ali algumas informações, como também um identificador que você consegue conciliar isso no retorno. Tá? Lógico que cada integração com cada instituição bancária vai ter o seu modelo específico, mas eles seguem essas premissas. Então, você consegue gerar identificadores para poder permitir uma conciliação futura. Tá? E também tem uma pergunta aqui do Emerson, né? Ele quer saber aqui se dá para utilizar o Pix como uma forma de pagamento ou arrecadação em massa, como a gente tem os convênios de débito em conta, né? ou de pagamento de boletos, né? Ou de folhas, né? É possível, sim. Os bancos que estão utilizando o convênio de integração via arquivo texto, o processo é basicamente o mesmo. Na verdade, você gera os pagamentos que você vai fazer, isso vai num KNAB, né, num arquivo layout de pagamentos ou de cobrança. Esse arquivo, esse lote é enviado para o banco processa esses pagamentos via Pix, né, e depois você tem o retorno disso para poder fazer a conciliação, né? Então, é possível você também gerar tanto pagamentos como cobranças de contribuição em lote, tá? No Pix. O Fabiano também pergunta se o boleto vai acabar. Bom, é provável que sim, né? O boleto tem um custo para a própria entidade, né? Alguns bancos, inclusive, já estão negociando até esses custos para diminuir, para que todo mundo não migre de vez para o Pix, o banco perca essa receita. Mas é possível que os boletos, eles, num futuro próximo, eles comecem a ficar extintos, né? No momento que a gente tiver uma adesão maior das pessoas ao Pix. Ele deixa de fazer sentido, vamos dizer assim.
Oi, pessoal. Voltei aqui. Estão me ouvindo? Sim, estamos, Edson. Tá bom. Bom, desculpa aí. Obrigado, Vinícius. Vi que estava respondendo algumas perguntas, né? Que legal. Deixa eu voltar. Vamos ver se eu consigo finalizar aqui. As perguntas que ainda não foram respondidas, a gente volta no final, tá ok, pessoal? Tá. Voltou para a apresentação? Sim. Tá. Estão me ouvindo, né? Vamos lá. Deixa eu tentar finalizar esse slide aqui, que ele está dando azar, né? Acho que eu tinha parado na parte do fluxo de caixa. Então, considerando que o dinheiro ele é transferido imediatamente através de um pagamento de Pix, vocês vão receber esse dinheiro mais rapidamente e, consequentemente, o fluxo de caixa é melhorado, né? Então, vocês ganham aí entre 1 e 2 dias de ter esse recurso no caixa e fazer o investimento dele mais rapidamente, e, com certeza, considerando volumes altos, isso tem um ganho importante. A experiência do contribuinte ela fica muito simplificada. Eu faço isso a partir do meu app, né? Hoje, mais da metade das transações de pagamentos no Brasil já são feitas através de smartphones, então o contribuinte muitos já estão acostumados e está aumentando muito esse uso, e ele vai ser muito simples, né? Cada um abre o seu aplicativo, lê aquele QR Code e pronto, né? Foi feita o pagamento. E, além disso, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, o Pix já tem a previsão de receber pagamentos por agendamento, né? Ou seja, eu posso iniciar uma transação agora, mas agendá-la para que ela de fato saia da minha conta e entre na conta do recebedor, da entidade de previdência, por exemplo, no dia 30 de novembro ou no dia, né, do pagamento, como se fosse um agendamento que a gente faz hoje de uma DOC, de uma TED, e algo parecido também com a própria questão de um débito automático, né? Então, isso vai facilitar um pouco mais o planejamento, né, para os pagamentos de PIX. Quando a gente fala de uma outra modalidade, como eu comentei, a entidade de previdência ela se torna uma participante direto no PIX, ou seja, ela passa, né, a oferecer esse serviço, e ela monta o seu próprio ecossistema. O que é isso, né? Hoje você já tem os clientes, esse dinheiro vem para dentro do ecossistema de vocês, né, a partir dos aportes, e ele sai, né, do ecossistema de vocês a partir dos resgates, né? Porque isso é pago para um outro banco, e a pessoa que recebeu aquele resgate vai fazer uso desse dinheiro em alguma outra entidade financeira. Uma possibilidade que o Pix traz, que o Banco Central trouxe de permitir que mais entidades ofereçam contas digitais e contas pagamento. Então, o que acontece? Né? Vocês podem montar o ecossistema de vocês, já com os clientes de vocês, oferece uma conta digital para ele, e tanto a transação de um aporte, do resgate, é feito nessa conta, e a partir da oferta de Pix, essa conta serve como uma conta que hoje nós temos, como se fosse no Nubank, né, no Mercado Pago, ou seja, essas fintechs que já oferecem essas contas. Então, o cliente de vocês passa a usar isso como uma conta para fazer pagamento, para fazer transferências, a partir do próprio, utilizando a mesma forma de pagamento que é o Pix. Então, o Banco Central permite agora com o Pix que outras entidades que não sejam bancos se tornem, né, participantes do sistema. E aí, consequentemente, no momento que tu tem isso, tu consegue oferecer outros serviços, né, para aquele dinheiro que foi resgatado pelo cliente de vocês, fique sendo utilizado, né, e fique sendo ofertado ali. A própria questão do crédito pode ser ofertado ali dentro dessa conta, soluções de cashback, parcerias com redes de varejo, e-commerce, enfim. Tu cria todo um ecossistema e passa a ser de verdade, né? Ou seja, uma conta digital como a gente tem hoje no mercado. Isso ficou muito mais simples com a chegada do Pix, né? O Banco Central facilitou muito esse processo, que antes exigia toda uma licença bancária associada. O que tem de oportunidade? Claramente, né, a expansão da oferta de produtos e serviços, aí o ecossistema de vocês fica organizado, e ele pode ser ofertado outros diversas fontes de serviço. Consequentemente, esses serviços, né, vão permitir novas fontes de receita, amplia o mercado de atuação da entidade, e isso de que forma, né? Porque a manutenção dos valores de resgate ficam dentro desse ecossistema, né? Você não vai, como eu falei, para fora, não vai para um outro
um outro banco imediatamente. Então, é uma nova forma, sim, né? Tem que ver se faz sentido para a entidade, tem que ver qual é o vínculo que vocês têm, qual é o perfil de cliente, faz sentido, né, oferecer isso, está dentro de um plano de negócios, né, que faça sentido para essa entidade em específico, mas claramente hoje a barreira para oferecer isso com a chegada do Pix é imensamente menor do que foi até pouco tempo atrás. Então, quando a gente comentou que ia estar trazendo aqui algumas oportunidades, a principal é essa. E aí, bom, aí depois que montou o ecossistema, como eu comentei, crédito, investimentos, cashback, parcerias, né, ficam muito mais disponíveis, né, que façam sentido, evidentemente, para cada entidade, qual é o vínculo que ela tem, qual é o perfil de contribuintes, qual é o perfil do patrocinador, enfim. Então, cada caso é um caso, mas hoje esse processo, nesse caminho, vamos chamar assim, ficou muito mais simples e dessa forma a entidade não precisa mais, né, de muito do que ela utiliza hoje de um banco liquidante, né, de um grande banco, ela passa a oferecer parte desses serviços também diretamente para os seus clientes. E aí, né, é só o início, né, de uma mudança de conceito e expansão de atuação dessas entidades. Então, eu acho que essa é uma grande novidade. A ideia é tentar trazer, né, a ideia, o conceito para vocês. Assim que ela está no mercado, evidentemente, né, tanto de previdência, mas também de outros setores. Então, se a gente conhece esse mundo Pix, pagamento instantâneo, liquidação, bancos e tudo mais, e a gente, dessa forma, a gente, né, está trazendo para o mercado soluções que possam permitir não só que os sistemas, né, que vocês já consomem de previdência sejam ajustados e para que possam oferecer Pix, mas também para trazer a entidade para dentro desse novo mundo, dela ser um participante do Pix, ela se conectar ao Banco Central, né, ela permitir as liquidações das transações em Pix e também oferecer para os seus clientes, o seu ecossistema, a conta digital. Então, a gente também traz, né, consegue levar soluções, né, e apoio para esse tipo de projeto quando fizer sentido para a entidade.